Olá, professores e professoras, gestores, orientadores, todos do mundo da educação. Eu sou Selma Miranda, formadora de professores, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as angústias do professor no final do ano letivo. Nós faremos então um encontro sensível para acolher, respirar e transformar o fim do ciclo em reconexão. No fim de um ciclo, tudo fica mais sensível. É como se o coração ficasse mais poroso. A gente olha para trás e vê conquistas. A gente também vê aquilo que a gente desejava ter feito e que não conseguiu. Hoje, quero que este encontro seja um abraço estético, suave, acolhedor, humano. Vamos conversar sobre este turbilhão de emoções que só quem vive na educação sabe o que é, consegue entender. Aqui você pode respirar, pode sentir, pode ser você mesmo. O coração fica mais sensível. A gente olha para as conquistas e para o que faltou. Como eu disse, este espaço é um espaço estético para acolher suas emoções. E as angústias do professor no final do ano? Quais são elas? A autocobrança, o medo de não ter feito o suficiente, desgaste emocional, burocracias acumuladas, despedidas e rupturas afetivas. Quando o ano vai chegando ao fim, surgem estes sentimentos. E está tudo bem. E a gente podendo nomear, sabendo quais são cada um destes sentimentos, tudo fica muito mais fácil. A autocobrança, por exemplo, aquela vozinha interna que diz: ai, será que eu fiz o suficiente? Será que eu poderia ter planejado mais? Será que eu entreguei o que os meus estudantes mereciam? Essa voz, muitas vezes, não é justa. Ela é exagerada, ela é cruel e aparece justamente quando estamos mais cansados. Temos também um outro sentimento, que é o medo de não ter atingido os nossos objetivos, né? Todos o que nos propusemos no começo do ano, lá no planejamento. A gente olha para a turma e vê que avançou muito, mas que ainda tinha muita coisa que precisava ser feita, que a gente precisava de muito mais tempo. E a sensação do não dei conta, isso pesa. Um outro sentimento são as exigências burocráticas, relatórios, pareceres, avaliações, fechamentos, documentos. Tudo vem junto, embalado em prazos, cansaços e expectativas. Temos também o desgaste emocional. É um ano inteiro de presença, de escuta, de acolhimento com crianças, com famílias. É natural que a gente termine o ano desgastado. Isso é muito normal. As despedidas e as transições. A turma que vai mudar de sala, a criança que vai para outra fase, o vínculo construído que precisa ser devolvido, né, ao mundo. Isso mexe. Isso dá um jeitinho doce, dói de um jeitinho doce, mas muito triste. Quando a gente acha que a turma está assim prontinha para a gente dar prosseguimento, está na hora de parar. Está na hora de entregar a turma para uma outra professora, para um outro nível. E como isso dói. Se você sente alguma dessas angústias, ou todas, respira comigo. Isso não significa fracasso. Isso significa que você se envolve, que você se importa, que você se entrega. E tá tudo bem. E o que há por trás dessas angústias? As angústias, elas mostram que você se importa. Finais ativam memórias, expectativas e o choque entre o ideal e o possível. Somos seres relacionais. Professores
Eles não ensinam apenas conteúdos, ensinam vidas. E toda vida que passa pela nossa vida exige um pouquinho de nós. Os finais de ciclo, eles ativam memórias. E a gente compara o início com o fim. E às vezes a gente cobra da gente mesmo um milagre que não cabe no tempo real. A escola acelera. É festa, fechamento, reuniões, papéis, culminâncias. E o corpo tenta desacelerar, porque é muita coisa, é tudo junto. E esse desencontro, ele gera muita tensão emocional. Há um choque entre o ideal e o possível. Nós sonhamos grandes, queremos fazer o melhor. E quando não conseguimos tudo, sentimos como se tivéssemos falhado. A gente se sente impotente, mesmo quando que nós fizemos o máximo que nós podíamos. Quero que você guarde isso. As angústias, muitas vezes, é um sinal de que você se importa profundamente. A angústia, muitas vezes, é o avesso do descompromisso. É a marca de quem se doa. Tá tudo bem se sentir angustiado. Tá tudo bem ter esse coração acelerado no final de um processo. Tá tudo bem. Você é humano. Faz parte do ciclo normal das coisas. Não se cobre tanto. O que você fez e não viu enquanto professor, enquanto educador? Você acolheu emoções, criou segurança, apresentou mundos, construiu vínculos, transformou pequenos gestos em grandes. Você acolheu lágrimas, professor. Você ensinou crianças a resolver conflitos. Você colocou limites com amor. Você deu colo emocional quando faltou o colo lá em casa. Quando os pais não fizeram o papel, o seu verdadeiro papel, você fez. Você transformou a sala em um espaço de segurança. Você contou histórias que abriram mundos. Você ouviu desabafos com o coração aberto. Você criou experiências estéticas que chamaram a criança para brincar, para inspirar, para pertencer. Você ofereceu previsibilidade, rotina, afeto. Tudo isso é pedagogia. Eu queria te pedir uma coisa agora. Feche seus olhos. Faça essa experiência por 10 segundos. Lembre-se de um único momento deste ano que te fez sorrir. Uma frase, um gesto, um olhar, um sorriso de uma criança. Faça essa experiência. Quantos momentos bons passamos, quantas coisas aconteceram, quantos afetos foram distribuídos. Este momento, professor, este momento, educador, não foi por acaso. Ele foi fruto da sua presença. E eu te pergunto, como cuidar de si no final do ano? Antes de terminar o ano, eu quero que você cuide de você. Ainda resta alguns dias. Porque professor cansado não precisa de julgamento, precisa de cuidado. Quem olhou para você, professor? Faça uma respiração consciente ao chegar na escola, ao receber seus alunos, antes da turma entrar. Coloque a mão no peito e respire 3 vezes profundamente. Isso já ajuda a mudar a energia do seu dia. Faça rituais de pausa entre uma tarefa e outra. Pare por 30 segundos. Respire, espreguice-se, tome água. Priorize o essencial. Nem tudo que aparece no final do ano é urgente. Nem tudo depende de você. Escolha, delegue, aceite o possível.
Compartilhe suas dores. Fale com uma colega, com a equipe pedagógica, com alguém de confiança. Você deve ter uma dupla pedagógica, porque todos nós temos. Alguém com quem você se identifique mais dentro da escola. A dor falada, ela diminui pela metade. Ritualize despedidas. As transições doem, mas também curam. Crie um momento gostoso para fechar o ciclo. Uma roda, uma música, um mural de memória. Reconheça os seus limites. Você não é máquina. Você é humano. E está tudo bem. Como que você pode transformar as suas angústias em um encerramento significativo com a sua turma? Vamos transformar o fim do ano nesse fechamento e não numa culpa. Crie um painel de trocas com fotos, frases das crianças, desenhos, lembranças. Isso ajuda a visualizar o caminho percorrido. Faça rodas de conversas sobre as conquistas. Peça às crianças, pergunte às crianças: o que você aprendeu este ano? O que você mais gostou de viver aqui? Faça registros poéticos. Convide-os a desenhar um momento especial no ano. Isso é muito simples, mas é muito profundo, muito significativo. Escreva uma carta para si mesma. Tanto você, enquanto professor, pode fazer este exercício, como pedir para sua turma. O que eu aprendi com essa professora este ano? Pergunte para sua turma o que eles aprenderam com você durante este ano. E aí você pode pensar: o que eu quero deixar ir? O que eu quero levar comigo? De todas essas questões, de tudo que foi anotado por essas crianças. Celebre. Celebre mesmo cansado. Celebre, professor. Você merece. O fim do ano, ele é um símbolo. Celebre a vida que você impactou. Celebre as sementes que foram plantadas. Celebre. Você merece. Quero terminar dizendo algo que talvez você precise ouvir hoje. No fim do ano, não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre o que faltou, é sobre o que floresceu. E se existe angústia, existe entrega. Que você possa reconhecer a beleza do que fez. Que você consiga descansar o seu corpo e a sua alma. Que você saiba que você é importante. Você, professor, é mais importante do que você imagina. Obrigada por existir dentro da educação. Obrigada por ser coragem, por ser afeto e sensibilidade. Você, professor, é parte da mudança que o mundo precisa. Eu sou Selma Miranda, formadora de professores, e agradeço a sua presença.